Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Resenha Podcast. Dessa vez, um episódio aí que talvez vai pegar vocês de surpresa, né? Um episódio especial, onde vamos falar sobre o workshop Quero Meu Crachá. E tenho a honra de estar recebendo aí, ao meu lado aqui, o Ciro, que botei nos meus stories lá hoje. Para mim é uma honra, é um ícone, né, de Caçapava aí, para quem gosta de acompanhar empreendedorismo, uma grande empresa da nossa cidade, né, que é a Nicola. Também tenho uma pessoa que tem um carinho enorme aqui junto comigo, que é a Naureci, faz parte da minha história profissional, junto com o CIE. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Naureci. É um prazer estar aqui. Tudo bem? A Patrícia, né, que... antes de tudo é minha irmã, né? Mas também vem representando aí o Hangar 7, que é um projeto de desenvolvimento Pessoal e profissional. Isso aí também esteve lá no CIE, onde já tivemos produzindo alguns conteúdos. E a minha amiga do Instagram, acho que até a gente se conheceu pessoalmente hoje, né? Hoje. Que é a belga aí, da Farmácia Nicola também, que é uma das... que é a empresa idealizadora do projeto junto com o CIE. E aí, Belga, eu já aproveito para tu dar um oi pro pessoal aí e já dar o start contando para nós o que é o projeto, o que vem pela frente aí, o que esses jovens aí podem esperar dessa iniciativa. Olá, pessoal, tudo bem? O projeto veio da nossa necessidade, das nossas dores lá na Farmácia Nicola, né? Porque hoje a gente tem loja em 5 cidades, são um total de 135 colaboradores, e o nosso turnover é gigante. A troca de pessoas, o entra e sai, as entrevistas, porque eu sou responsável pelas contratações, pelas seleções, e eu falo com a Naureci todos os dias, praticamente os 5 dias da semana que a gente trabalha, a gente conversa, e as nossas dores é a contratação, né? Porque a gente tem sempre oportunidade de emprego, a gente tem vagas em vários setores, no laboratório, a gente tem vaga no financeiro, nas vendas, a gente sempre tem vagas. Então veio da necessidade de capacitar, porque o que está chegando para a gente hoje é currículos incompletos, é as pessoas com incertezas. Então a gente precisa de alguma forma, aquilo que é o nosso maior valor dentro da empresa, que é as pessoas, e que a gente gera muito emprego na cidade, nas cidades onde a gente atua também. Então a gente precisa de alguma forma, né, com a experiência que a gente tem, e eu sempre falo pro chefe Ciro, hoje ainda falava para ele, 35 anos de farmácia Nicola, mais de formado, porque ele é farmacêutico também, então a experiência que ele tem, e com o pessoal que a gente tem lá, a gente tem não só a responsabilidade, né, de capacitar e de formar, mas é até a pessoa chegar, né, porque a gente fez a seleção, contratou, trabalhou de manhã, de tarde não apareceu. Então a gente precisa mudar isso urgentemente, e eu tenho certeza que com esse time que vai fazer parte, eu, a Patrícia, tu também que vai estar lá, a gente tem muito conteúdo para passar, para compartilhar e para melhorar esse pessoal que está vindo trabalhar nas nossas empresas, né? Temos mais o Matheus, né? Que não pôde estar presente aí, mas vai estar lá no dia do evento, que será no dia 29 de novembro. Isso mesmo, um dia depois do Jogo do Brasil. Isso. Ciro, aproveito mais uma vez para agradecer a tua presença e queria que tu comentasse como é que é esse momento aí. Tu que é um cara que tem uma experiência de anos aí, como a Belga citou, e aí poder chegar até por uma necessidade, né, numa fase que a internet nos permite até construir esse tipo de projeto e começar a capacitar as pessoas que vão vir a trabalhar contigo. Eu quero que tu dê uma palhinha aí, pode contextualizar as pessoas que talvez não te conheçam, né? Dar um pouco da tua história e como é que é essa sensação de agora estar atuando lá na base, né, da capacitação daqueles que vão vir a cooperar aí no crescimento dos teus negócios. Bom, eu queria agradecer o convite aí. Eu acho que a iniciativa é maravilhosa, até porque, como a Belga falou, a gente sente na pele. E a palavra que eu vou começar falando o pessoal, até para a gente levantar isso mesmo, é que incomoda, pessoal. Incomoda. Incomoda de ter oportunidade. Agora a Bel viveu com a gente, isso aí, a gente tinha oportunidade para 2 gerentes, tu convida as pessoas, tu
chama, tu coloca tudo na frente, só falta eles ter atitude, eles quererem. E eles não querem. Aí tu pega e tu vai atrás, e tu faz tudo que pode para o troço andar, e o troço não anda. Então, essa iniciativa aí do FIE com a parceria da gente é boa, é interessante, porque quem sabe a gente não dá um start nesse pessoal aí, né? O que está acontecendo? Porque o que eu e a Belga estamos vivendo isso aí, e a Naureci há muitos anos vive, e também está vivendo agora, é que realmente as oportunidades existem. A oportunidade ela tem. O meu ramo tem oportunidade todos os dias. Eu estou sempre dizendo, aprende a trabalhar numa farmácia e tu nunca mais vai acontecer duas coisas na tua vida. Tu nunca mais ganha pouco e tu nunca mais vai desempregado. Aí, mas pelo amor de Deus. Não, mas eu estou falando de ser um bom profissional, um bom vendedor de medicamentos, você tem um conhecimento. E aí começam os problemas nossos. Então, quer dizer, primeiro momento é a questão de horários. Então, se tu vai trabalhar numa farmácia, a farmácia abre domingo, abre de noite, abre dia santo, abre feriado. E o primeiro entrave que o jovem a gente tem com a gente, nem digo jovem, do modo geral, ele no primeiro momento ele pega o emprego da gente porque ele está precisando. Mas no segundo momento ele, mas tinha festa no sábado agora, e domingo que veio eu tinha que ir com a minha namorada não sei aonde, e tal, meus amigos tudo em casa, e aí começa. E o segundo realmente é que eu não consigo entender, olha, vocês me perdoem, mas não entra na minha cabeça. Se estou te dando a oportunidade de tu ganhar bem, de tu fazer uma carreira, de tu crescer dentro da empresa, e tu pegar e olhar como agora eu e a Belga, a gente contratou uma equipe pronta já. A gente comprou uma farmácia que tinha 20 anos. Aí nós pegamos a líder dessa equipe e ficamos 3 meses trabalhando ela. Aí o que a gente ficou fazendo? Ela já era gestora. A gente ficou trazendo a nossa cultura para ela. Quando chegou no 3º mês, que a gente ensinou tudo para ela que a gente sabia, ela olha para nós e diz assim, ó, vou ir trabalhar na concorrência. E aí, tem outra coisa que eu também queria falar para mim não me alongar muito, assim, ó. Quando dizem uma coisa para mim, eu fico feliz, porque eu digo assim, ó, legal, então agora que a gente vai para um cargo melhor, né? Então agora tu vai ganhar mais, tu vai conseguir um emprego que tu vai ganhar. Não. Eu consegui eu trabalho menos, né? E que eu me incomode menos, e que eu tenha menos atividade. E eu vou só por isso. E aí me incomoda aquilo. E aí daqui uns dias, quando a gente passa na rua ali, enxerga aquele que ficou comprando carro novo, comprando a casa, aí aquele outro, mas olha lá, ó, é um cara de sorte. Aí ele complica, é por causa do Bolsonaro, do Lula, do não sei do que. E aí eu não entro na minha cabeça das coisas. E quem sabe hoje a gente, nesse bate-papo, a gente não consegue, ou então nesses encontros aí, quem sabe mais uma dúzia de encontros desses, a gente não consegue decifrar esse mistério, né? E sabe que a gente comenta bastante. Eu até ri a hora que falou da questão do final de semana, porque nós temos uma empresa familiar, que é o Império de Sorvete, está há 11 anos no mercado, e ele trabalha também naquele horário que é o horário de lazer, né? E o problema é exatamente o mesmo. As pessoas adoram a questão do salário, tá show de bola, a remuneração do domingo tá maravilhosa, mas elas se esquecem que para ter aquela remuneração ela vai ter que trabalhar naquele domingo. Quando ela entende que ela tem que abrir mão, aí começa a saltar, né? Como a gente brinca. E outra coisa que para a empresa é extremamente complicado, principalmente nesse exemplo que tu falou dos 13 meses, é que existe um custo, né? Para a empresa, um gasto energético até tu capacitar o colaborador. Aquele colaborador que fica 3 meses, ele te traz mais problema que aqueles que ficam um turno. Porque tu gastou energia, tu investiu tempo em cima dele, e a Patrícia vai poder nos explicar um pouco mais aí qual é em que ponto que a gente consegue chegar nessas pessoas para elas terem um entendimento. Talvez é muitas vezes a questão do perfil da pessoa, que ela tem um interesse, mas ela não consegue se enxergar nesse perfil. Como é que tu, na tua experiência nessa parte do desenvolvimento humano e profissional, entende que o que falta nas pessoas? Porque o que a gente vive é justamente essa crise. As empresas reclamando que nós não temos pessoas, e todos nós estamos vivendo essa realidade, e as pessoas reclamando que não tem oportunidade. Como é que a gente faz a conexão desse pessoal todo aí? Perfeito. Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade por estarmos aqui, né?
conversando nesse bate-papo tão importante que é sobre o mercado de trabalho e fazer essa conexão entre empresa e colaborador. Bom, eu costumo dizer que tudo parte, do ponto de vista do colaborador, do candidato, é a questão do autoconhecimento, né? É esse candidato ele entender qual é o perfil dele comportamental. A partir disso, é possível que ele também entenda quais são os seus principais valores, né? Porque quando a gente fala em cultura organizacional, a gente está falando em valores, em visão, em missão, né? Então, tem que ter esse alinhamento juntamente com o colaborador. Então, quando eu, né, quero me candidatar a uma determinada vaga, eu tenho que entender se aquela empresa ao qual eu estou me contratando, estou me candidatando, aliás, se a cultura, a maneira, a política da empresa, ela está conivente com aquilo que eu também acredito, que eu também estou disposta. E se ela está disposta a ceder os sacrifícios que a função exige, né? Exatamente, porque o que ocorre, né? Tu falaste no seguinte, o pessoal está visando o salário no final do mês, mas eles esquecem que precisam trabalhar no domingo, no caso, né, que nós estamos vendo aqui da farmácia. Então, o que a gente vê aí? Que só o salário não é o principal fator e motivação para que esse profissional permaneça nessa empresa, né? Então, hoje, eu trabalho em duas vias. Eu trabalho através da Hangar 7 com os profissionais que desejam, né, se autoconhecer e, assim, ter um posicionamento melhor no mercado de trabalho, sabendo para qual o perfil dele, para que função ele vai se adaptar melhor. E eu também trabalho em parceria com uma outra empresa, a BP Formação DISC, que é uma empresa voltada justamente para empresas, para auxiliar as empresas a analisar esses perfis e justamente isso, fazer a escolha do perfil ideal para a vaga ideal. E conseguir economizar esse tempo todo. Exatamente. Aí tu falaste outra coisa também, gasta 7 vezes mais contratando errado. Se tu contrata um funcionário, né, e aí ao desenvolver, né, do andamento desse funcionário na empresa e nesse desenvolvimento descobre que esse funcionário, né, não se adaptou, não é exatamente aquilo que no momento, né, gente, através de entrevistas, né, através do recrutamento, a pessoa está buscando uma vaga de emprego. Naquele momento tudo é perfeito. Tudo é perfeito, né? Então ela vai querer se vencer, ela quer garantir, né, aquela vaga. Só que ao decorrer do tempo, ela vai apresentando algumas questões que, por incrível que pareça, hoje existe uma pesquisa que mostrou que entre 10 demissões, né, 9 são por questões comportamentais. Não é porque a pessoa não tem qualificação, mas é por questões comportamentais. A pessoa se atrasa, a pessoa ela falta ao trabalho, ela não sabe trabalhar em equipe, ela tem dificuldade de comunicação e de relacionamento com o gestor, e uma série de coisas. Muito voltado para a questão comportamental. Hoje, se a gente fazer uma pesquisa para procurar saber quais são os principais fatores que levam as pessoas a serem demitidas hoje no Brasil, são questões comportamentais. Mais comportamento que técnico. Exatamente. Então, existe hoje o que eu já conversei com vários proprietários, líderes e gestores, é que muitos estão abrindo mão da questão técnica para priorizar a questão comportamental. Patrícia, assim, a gente está num ponto que a pessoa não precisa saber tudo não tem experiência de um determinado sistema ou algo do tipo. A gente está disposto a treinar essa pessoa, mas nós precisamos de alguém comprometida, responsável. Trazendo pro empresário, a gente precisa de sangue no olho, né? A técnica a gente... Eu vou te incomodar um pouquinho, tá? Olha só. Isso aí seria o caminho normal, né? O caminho normal seria isso aí. Eu acredito que hoje, vamos chamar isso de crise, dá para chamar do que quiser. É uma crise. Apagão, né? Apagão. Apagão da capital intelectual.
Não consegue chegar. Primeiro, eu peço um currículo para o CIE e o CIE me manda uma pilha de currículo lá. Eu já começo, eu não tenho como avaliar ali pelo currículo isso aí. E nem tenho tempo para fazer isso aí. Sim. Eu hoje contratar, e a gente já contratou, eu e a Belga já passamos por isso aí, e a Naureci, a gente já tinha uma psicóloga dentro da empresa trabalhando só nisso aí. Ela não só ajudava a contratar, como ela ajudava nos problemas comportamentais que tu falaste, ela ajudava. Ele não veio trabalhar de manhã. Então a psicóloga chamava: vem cá, Joãozinho, por que tu não veio trabalhar? Tu veio, tem que pensar. Ela trabalhava isso aí. E a gente já passou por essa fase e a gente abandonou isso aí. Sim. Né? Hoje, a crise, o problema, o que vocês queiram chamar, é tão grande que eu já não estou mais nem aí. Eu estou preocupado assim, ó, ela vai ficar trabalhando, vai vir no horário e quer aprender, e também serve. Sim. Se é branca, se é azul, não sei o que, não me interessa, e não me interessa a idade, e me incomoda. E aí tem duas coisas que eu queria te colocar, eu colocar para mim para vocês discutir. Uma é que me incomoda o muito jovem. É muito raro tu conseguir muito jovem, ele realmente não tem compromisso, ele quando ele tem 16, 17, 18, 22, 23, realmente ele qualquer coisa faz ele mudar de ideia e ele não vai trabalhar. E a outra coisa que me incomoda muito também é o pessoal mais velho. O pessoal mais velho, não sei por questão, se a gente está numa cidade pequena, ou então, a gente tem uma cidade maior que a gente está, mas a gente não consegue, porque a gente busca a Belga. A gente queremos uma pessoa com mais de 50 anos, mas tu não acha. A pessoa não quer trabalhar. Então, a gente vive isso aí, entendeu? Eu diria que a gente tem uma crise que a gente não consegue sequer chegar na parte da análise comportamental, a gente não consegue fazer... Não dá tempo deles ver. Então, como não dá tempo, é como tu colocaste ali, a gente vai pilhando, sabe? Trocar um, saiu de botar outro, saiu de botar outro. Aí daqui a pouco o que acontece? No volume, e a Bel começou falando para vocês, que o turnover era alto, no volume... Aí, eu digo assim, às vezes nós temos uma loja que não está dando certo, eu já digo, galera, troca todo mundo. Vamos trocar todo mundo. E isso aí é 6 meses para fazer. Né? Então, tu vai trocar todo mundo para quê? Para que daqui a pouco dá certo. Aí tu trocou, não deu, troca de novo. E assim tu passa. Então, nós nem chegamos num papo que, espero que a gente tenha outro espaço para falar, que seria o papo de estar dentro, aprender, evoluir. Sabe? Porque aí é outra coisa que me incomoda, porque a oportunidade está lá. Eu vou começar de balconista. Tá, mas tudo bem, mas ninguém começa, por exemplo, de engenheiro, sabe, sem saber o que é um cimento, sem saber o que é um tijolo. Então, tu vai ter tem a transição. Tem que começar. Sim. Então, nem isso eles querem. Então, eu te digo assim, ó, vem para cá, trabalha no balcão uns dias, que depois eu vou te dar uma gerência, depois eu vou te pagar 5 mil, depois eu vou te pagar 10 mil. Não adianta. Isso me incomoda demais, porque tu tá vendo a pessoa ali, tu tá com oportunidade, tá? E aí tu, para mim não ser longo de novo, tu liga o rádio, ou tu pega um jornal e o desemprego enorme, tem aquela fila de pessoas para trabalhar. Então, pelo amor de Deus, desemprego não é lá na farmácia escola, porque na farmácia escola a gente tem vaga sempre para trabalhar. Estou mentindo, não, assim. Temos lá. Agora, não. E as pessoas aqui dele? Em São Cepé, pessoal, uma cidade aqui pertinho, nós não conseguimos engrenar, nós estamos um turnover lá enorme, sabe? As pessoas. Aí eu quero dizer que na cidade, seja o que for, as pessoas, elas já vêm, ela nem conheceu o trabalho, ela nem deu para ver o que é, nem deu para ver o salário, sabe? Nem deu para ver como é o ambiente de trabalho, nem deu para ver como é que é nada, e ela desiste ali na frente, né? E às vezes, Patrícia, eu queria te perguntar isso, por que isso acontece com a pessoa que é experiente? Agora, essa semana a gente passou por duas. Uma menina estava saindo da São João, pediu me espera até segunda-feira. A gente deixou de contratar 2 ou 3 meninas para ficar esperando ela, né? E aí o que aconteceu? Ela esperou, porque ela tinha esperado. Quando chegou segunda-feira, ela desistiu, né? Então, eu fico pensando assim, é difícil entender. Tá? Então a gente já está no momento que a gente está trabalhando assim, já no... Vamos trocando e vamos ver o que acontece. Mas sabe que esse ponto que tu falou da questão do volume, a gente observa em outros negócios, né? Mas foi o que aconteceu. A gente estava passando por muitos problemas e eu disse, não, eu vou atrás de outros empresários. Eu vou perguntar, será que o problema é a nossa empresa? Não, aí chegamos a achar, né, Dona? Chegamos a achar que era nosso gerente, e porque nós gerente. estamos fazendo errado, né? E aí a gente foi, a gente tem muitos amigos, né? E o pessoal de São Cepé, das outras cidades também, a gente foi perguntar. E não é só na farmácia Nicola o descontentamento.
né? Não é só na farmácia, é em geral. É em todo o Brasil. E essa semana, quando a gente começou a divulgar o workshop, vários empresários, vários amigos e conhecidos que algumas meninas que participaram, Mulheres Empreendedoras lá da SIC, disseram assim, Belga, vocês não deixem de falar, e mandaram uma lista de coisas pra gente falar, né? Porque a gente fala muito lá na farmácia, assim, ó, a gente faz a contratação, mas a gente busca evolução diária. E não é uma evolução que é para a farmácia Nicola, ou que é para a Belga, ou que é para o Ciro. É para a pessoa. Que ela cresça, que ela evolua, que ela aprenda para ela também. Para que ela obtenha resultados, né? E tem duas coisas que a gente sempre fala e que quando as pessoas começam a ter resultado, eles nos procuram. E a gente diz, não sai da tua casa sem ter sonhos e objetivos para alcançar, né? Tu vir para cá ou para qualquer lugar só para cumprir horário, né? Vai fazer o que te faz feliz. Eu, particularmente, sou realizada. Bela, vamos contar para eles. Agora a gente pegou uma estratégia nova. Nós estamos resolvendo fazer doutrina agora. Vamos doutrinar as pessoas. Então a gente pegou e botou todo o pessoal numa reunião, juntou todo mundo na reunião e disse assim, pessoal, a vida de vocês vai mudar hoje. E começou, olha, vocês acham que a gente está aqui por acaso? A gente resolveu, a gente apelou. Né? Vamos apelar pro psicológico desse pessoal. Olha aqui, ó, a gente veio hoje, a vida de vocês vai mudar hoje, porque a gente tá aqui, tá dizendo para você, a gente já tá assim. Né? Mas a gente comentava em off aqui ainda da questão do João da CIMED, né? O João Adib, ele tá trabalhando exatamente isso. Hoje ele tá trabalhando a questão doutrina, a questão da preguiça, tá trabalhando... Não aceita preguiça. Isso, é o slogan dele, e tá trabalhando a questão do turno... que é o turno direto. Ele faz lá uma campanha de bonificação para quem trabalha todos os dias da semana e tudo mais. Mas só para eu não me perder aqui na minha distribuição e para dar uma incomodadinha na Naureci, que tá muito ouvindo aqui, né, primeiro. A professora não falou. Naureci, aí entra o ponto, e até foi bom que a gente começasse nessa nossa pegada aqui, para agora ouvir de ti o outro extremo, né? Porque eu acredito que, assim, ó, no nosso mercado de trabalho municipal aqui, pelo menos, tudo, ou boa parte, começa lá no CIE, né? É uma das primeiras empresas, assim, que o jovem procura, e pelo menos todo mundo que vem, aqueles jovens que, por incrível que pareça, tem ainda, né, aqueles que têm sede, que têm gana, vem até mim, eu sempre digo, olha, vai até o CIE, coloca, não só deixa o teu currículo, como é o teu momento de já brilhar pela primeira vez, troca uma ideia com a Naureci, e a partir de lá ela vai fazer a primeira leitura de onde te encaixar. E aí eu quero ouvir de ti agora um pouco desse universo, da outra ponta, o que tu vem percebendo, e também, é claro, né, dessa parceria aí para esse grande workshop que nos espera. Excelente. Então, gente, primeiro agradecer também, né, pela oportunidade da Vasconcelos também estar abrindo as portas aqui para nós, né, tanto para o CIE como as empresas parceiras, para a Massa Nicola, Hangar 7, a Belga aqui, que também, né, caminha junto conosco aí na busca, né, Belga, por talentos. Bom, falando um pouco sobre o CIE, a empresa que eu represento, a instituição, né, eu entrei no CIE em 2000, sou responsável pelo posto aqui de atendimento, e atende também as cidades do entorno, que é Lavras do Sul, São Cepé e Santana da Boa Vista. Qual é o nosso propósito, né? Seria aproximar esses públicos. Sabe-se, né, como disse a Patrícia, a Belga, o Ciro, que há uma procura muito grande por parte dos jovens, por muitas pessoas desempregadas, porém há uma lacuna muito grande entre quem está procurando e quem oferta, né? Quem tem. E oportunidades existem. Eu sempre digo para os jovens, né? A gente faz o trabalho de conscientização. Então, quando eles se inscrevem lá conosco, no nosso banco de dados, seja para estagiário, seja para aprendiz, nós procuramos conscientizá-los sempre, né, dessas questões das competências e habilidades, do quão é importante o comprometimento, comunicação, relação interpessoal, né? E então a gente procura, Ciro, embora tu diz ali, você me manda um monte de currículos, tudo bem, perfeito, mas primeiro a gente faz uma prévia, tenta pelo menos, né, fazer um filtro ali de acordo com o perfil que, em caso da Belga, estamos passando. É para o setor financeiro, por exemplo, né? É para o laboratório, um exemplo aqui. A gente procura, só que, como bem disse a Patrícia, também na hora da entrevista está tudo certo.
Só que na prática depois demonstra outra coisa, infelizmente, né? E a gente sabe que o mercado está cada vez mais exigente e competitivo. Então, esses jovens terão que acordar, né? Eles estão muito apáticos. Isso. Nós tivemos em instituições de ensino agora essa semana e semana passada para convidar para o evento, para o workshop. E, infelizmente, sim, ó, o cenário não é nada otimista, não. Eles não demonstram interesse, eles não demonstram proatividade, assertividade. Pouca vibração. Não. Gente, a gente tem que batalhar muito para conseguir a atenção deles primeiro. Né? Primeiramente, com que eles nos ouçam. Para depois a gente tentar convencê-los. Gente, quando é que vocês vão, né, acordar que a oportunidade está aí, as oportunidades estão aí. Porém, vocês terão que ter um mínimo de o quê? Atitude, né? Que nem o amigo Ciro falou ali, nosso parceiro de longa data, né? Desde o início, quando a gente instalou aqui o posto. Mas, infelizmente, não é o que se vê. Então, o propósito desse workshop, quero o meu crachá, que é bastante sugestivo, né? Para quem realmente quer uma oportunidade, né? Não deixe de participar, porque lá a gente teremos ali palestrantes que vão nos levar ali as suas vivências, né? Enfim, de como tornar, por exemplo, o seu currículo competitivo. O que faz o Ciro olhar o currículo A e não olhar o B? De imediato, assim. O que já faz ele descartar um currículo? Certo? Então, por que o workshop? Porque o workshop é uma oficina, é um momento ali de dinâmicas, que vai haver uma interação, né, Belga? Sim. Terão dinâmicas ali, por exemplo, do que se faz e o que não se pode fazer, tanto na entrevista como principalmente depois que estiver na empresa. Porque não é só entrar, se inserir no mercado. Né? Eu digo que tem que matar um leão por dia, não é isso? É, bem sim. Então a gente tem que ser... Qual é a palavra-chave que eu acho hoje? O que vocês acham? Qual é a palavra-chave hoje que vocês acham? Eu estou contratando e o que essa pessoa é imprescindível que tenha? Ciro. Atitude. Era isso que eu tava pensando. Proatividade. Belga. Proatividade. Patrícia. Comprometimento. Então, mais do que nunca, a gente chega à conclusão, gente, que nesse momento aí, pós-pandêmico, ou pelo menos a gente pretende que seja, a inter-relação da técnica com o comportamento, mais do que nunca está relacionada. Não adianta ter um currículo recheado de cursos, pós-graduação, enfim, cursos de A, B, C e D, se tu não tiveres, né, um comportamento de acordo com, né, no mínimo com a filosofia da empresa, com comprometimento, né? Então, é por aí. Até para já deixar a bola tocando para ti, o Wellington, que é o nosso diretor e produtor que fica por trás das câmeras aqui, né? Tava conversando com ele durante a semana, que a gente fala muito nessa questão raiz mesmo. Moral, que às vezes é tão duro que chega a ser filosófico, né? E ele falando sobre o evento, o que tu tá preparando para o evento? Eu disse, cara, eu vou ser extremamente tóxico. E aí ele, então tu vai ser que nem tu é aqui. Porque pela crueldade que às vezes a gente fala as coisas. E uma das coisas que eu e até quando tu falou no convite nas escolas e como as pessoas estavam reagindo, eu fiquei mais empolgado de ir fazer esse convite também, é justamente para dar esse choque de realidade. Cara, ninguém te deve nada. Primeiro, existe uma crise, eu sou dessa geração, mas eu brigo contra ela, que venderam uma falsa ilusão de que nós temos direito de ser felizes. Não, felizmente nós não temos direito. Nós temos condições de ir buscar essa felicidade. E o segundo ponto é o seguinte, cara, a tua vida só vai ter uma transformação a partir do momento que tu te conscientizar que ela vai vir resultado do teu esforço. E eu sempre dou o exemplo mais absurdo. Cara, nós fomos criados para quê? Para levantar, acordar, montar nossas armas, nossas ferramentas e correr atrás da caça, subir na árvore, pegar o nosso alimento. Só que a evolução nos deu a oportunidade de encontrar meios mais fáceis, que é o nosso trabalho. Só que para isso tem que ter um entendimento que o esforço, a gana, a vontade é o mesmo. Um diploma não vai te resolver em nada. Ninguém vai te pagar por aquilo que tu diz que sabe ou que o teu currículo mostra que tu sabe. Vão te pagar por aquilo que tu é capaz de produzir, aquilo que tu é capaz de gerar.
E aí te entrego simplesmente se eu tô ficando Não, louco. não, Se eu tô muito estressado Tá aqui. bom. cara. não, eu acho que o evento é para jovem. né? O evento é para jovem, o workshop é para jovem, mas eu não posso deixar de perder a oportunidade de estar aqui e falar. Eu acho que não é só jovem que a gente tem esse problema. Eu e a Belga, a gente passou por vários problemas agora, nos últimos dias, em que a gente tem gente trabalhando. Nós procuramos lideranças. Nós procuramos quem é que quer arregaçar manga, ganhar bem mais e trabalhar bem mais. Sabe? Então eu queria também, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Mas vale. Porque... E outra, né, Ciro Sal, desculpa interromper. Não. Eu parto do princípio que nós não trabalhamos só nas quatro paredes lá dentro da empresa, né? Claro. Se tu está no teu lazer, por exemplo, no final de semana, no feriado, com a família, e vir alguém te perguntar algo sobre a tua empresa, tu vai te furtar, responder? Claro que não. Claro que não. Né? Então é isso, acho que tem que abrir a mente, né? Exato. Então, eu queria aproveitar também o espaço aqui para isso. Eu acho que assim, ó, me incomoda muito também essa parte, e a Patrícia, depois que você ia falar também sobre isso. Tu tem a oportunidade da pessoa crescer e evoluir, e a única coisa que ela tem que fazer é ter um pouco mais de compromisso, de responsabilidade. Aí, o que faz com que tu seja, um funcionário normal que está trabalhando com a gente, e eu te convido a ser um gestor, tu ser responsável, tu ser responsável pelos caixas, tu ser responsável por um setor, pelo financeiro, pelo administrativo, o gerente de uma loja. E como que pode que tu não consegue achar? E a gente passou uma experiência agora, eu e a Belga, em que a gente fez o seguinte, ó, a gente pegou dos funcionários da loja, a gente foi convidando os mais velhos. A gente tem uma hierarquia. Eu não vou procurar uma pessoa jovem, não vou contratar uma pessoa de fora para colocar de gestor em cima de uma loja. Se eu tenho lá dentro da loja, gente trabalhando comigo há 10 anos, 5 anos. Valorizar, né? Valorizar. Valorizar. Sim, é. E por incrível que pareça, eu chamo as pessoas e digo para olha, tem uma oportunidade para ser gerente. Vai ganhar mais, papá. E aí vem outra decepção da gente também que a gente tem. A pessoa não quer. Ela quer ficar na zona de conforto. Na zona de conforto. Então, não podemos deixar de vocês comentar sobre isso. Eu não posso deixar de levantar essa leva, porque, pelo amor de Deus, assim que vocês falaram aí, ó, do lazer, eu trabalho desde de piá, sabe? Sempre trabalhei, fim de semana, e nunca deixei de fazer o lazer. Eu não consigo entender o que incomodaria para uma pessoa eu ter um pouquinho mais de responsabilidade e ganhar mais 2.000 por mês. Porque lá na farmácia, eu e a Belga, nós acostumamos isso. A gente está sempre falando assim, ó, tu vai trabalhar, mas tu vai ganhar. E eu já me acostumei com o tempo, porque não adianta eu pegar e chamar ele e vou dizer, olha, tu vai crescer, vai evoluir, e aí tu vai poder... Não, eu já saio na frente dele, ó, tu tá ganhando 2, agora tu vai ganhar 4. Mas não adianta, não empolga, sabe? Então, me incomoda muito isso aí também. O que eu vejo, né? O que eu vejo, eu percebo, e que isso pode ser um fator cultural, de uma geração, né, de que, querendo ou não, todas as mudanças que estamos sofrendo nessa Revolução 4.0 aí, ela traz praticidade, mas, por outro lado, também traz o comodismo, para muitos. Né? Tudo é muito fácil. Né? Tudo é muito... tudo está... na palma da tua mão. Então, as coisas estão práticas, mas às vezes estão muito fáceis de conseguir, né? De alcançar. Então, eu vejo muito refletir esse fenômeno nas atitudes nas pessoas, né? Claro, tudo é resultado, né, de algo idealizado para atender uma exigência de mercado, porque é necessário hoje um mercado dinâmico e que busca inovação cada vez mais, né? A gente vai... Uma das competências, dando um spoiler aqui do que a gente vai falar lá, mas uma das principais competências necessárias para o profissional de hoje e para o futuro é aprender a desaprender para aprender novamente, porque vai haver muitas mudanças cada vez mais rápidas. Então, eu percebo que essas mudanças e o fato de estar tudo muito fácil para as pessoas reflete e traz um pouco desse comodismo. Então, e tem também a questão de que um sociólogo, Bauman, já comentou em seu livro Modernidade Líquida, é justamente isso, perder um pouco da solidez das coisas, né? As pessoas descartam com muita facilidade também em determinadas áreas da vida. Então, eu tenho um determinado trabalho. A partir do momento que, no meu ver,
E isso pode ser, não precisa ser necessariamente algo muito bem pensado, né? Mas a partir do momento que aquilo ali não me serve mais, eu descarto, vou para uma nova oportunidade. Então, eu vejo que está muito alinhado a isso. As pessoas estão pensando mais sobre essa questão. E aí existe, sim, esse fenômeno social que acaba refletindo no E aí, para comportamento corrigir hoje. isso, só trabalhando a base e já mostrando para eles desde cedo. Aí, por isso que o papel da Hangar 7, desenvolvimento pessoal e profissional, é justamente trazer isso à tona. Porque o que eu vejo que é um problema é o seguinte, ó, no caso, nós temos o empresário com problema, que é a carência de material humano para tu poder trabalhar. Uma empresa, o resultado de uma empresa é feito de gente, não tem o que fazer. E as pessoas, elas estão numa bolha. Só que o trabalho, no teu caso, ele é complicado porque a resposta ela não é uma. Tu vai ter que fazer o encaixe por parte da empresa e principalmente o encaixe por parte da pessoa, porque é muito distante. Sim. É que nem a questão da análise de perfil ali. É que nem o Ciro comentou, para a empresa não dá tempo. Às vezes ela não consegue encaixar. Então, esse colaborador, ele tem que vir com a análise de perfil dele pronto. Exato, mas então, aí que tá. Não é mais papel da empresa ter que se preocupar com a análise de perfil. Uma das coisas assim, que a gente percebe, aí a Naurici pode falar mais sobre isso. A galera tá com dificuldade de, na hora de montar o currículo, desmontar o currículo. Porque eles não sabem qual é a competência que eles têm, quais são as habilidades que eles possuem, eles não sabem quais são os pontos fortes, quais são os pontos a desenvolver. Se no montar currículo já tem essa dificuldade, imagina numa entrevista. Porque aí a gente, no caso de projetos que nem esse do workshop, a gente tem que parar de olhar para os que não dão certo e pensar assim, eu não posso perder um cara bom porque eu não gostei do currículo dele. Entendeu? É diferente o ponto de vista. Ao invés da gente olhar para todo mundo que monta um currículo perfeito lá, mas chega na hora não tem o brilho, o que a gente fala? É que e é no detalhe, né? A coisa não é isso? Vocês não concordam? É que nem um no exemplo. detalhe. Às vezes, um voluntariado, por exemplo, vai dizer que não decide uma vaga. Puxando... Decide, né? Aquele espírito comunitário, enfim. Tem tudo a ver, gente. Tá tudo interligado. O jovem que está iniciando, às vezes ele fala assim, poxa, mas o que eu vou colocar no meu currículo se eu não tenho experiência de nada? A vida escolar, né, Patrícia? A vida escolar, tem tanta oportunidade lá de trabalho na igreja, no CTG, no time de futebol, é aquela rifa, é aquela ação, né, para levantar recursos. Agora, recentemente, a gente faz parte da invernada artística de uma entidade, CTG, e a gente realizou uma ação onde os jovens se envolveram diretamente. E qual era Parece algo simples, mas ali a gente começou a perceber a questão de posicionamento e atitude. Tu consegue pontuar várias competências ali. Então, isso dá para contar na hora de montar um currículo. Eu não preciso ter experiência, mas eu tenho que me se aquele jovem trabalharia de graça para uma ação social, ele teria abril para... Não é só por isso. Ele consegue desenvolver habilidades ali. E ele consegue descobrir muitas das competências dele. Se colocando nessas experiências. Porque o que acontece muitas vezes com o jovem? Ele está muitas vezes em casa, traz uma telinha do telefone, tem um horário de escola e ele não consegue ter esse momento de autodescoberta. E quando ele se coloca em condições, nessas situações em que ele pode, né, atuar de forma que vai contribuir para aquele objetivo, para aquele projeto, ele consegue se autodescobrir, já vai adquirindo mais autoconfiança. E isso vai refletir com certeza no mercado de trabalho. Eu já fui instrutora do CIE, no programa Aprendiz, né? E eu digo assim, jovens que antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, que faziam parte de algum tipo de trabalho voluntário, com certeza tinha um desempenho muito... Sim, já seria, digamos que já seria um rastro para... É o destaque. E linkando esse assunto, fica a dica aí. Fica a dica no nosso workshop, dia 29, agora, próxima terça, lá na SIC. Gente,
é uma vitrine. Nós teremos lá também empresários, né? Por muitas vezes, pessoas que, né, se destacam lá, né, Ciro, Claro. participantes, são vistos, né? E com certeza conseguem uma oportunidade nesses Isso eventos. faz sentido, um workshop. Agora, desse para é uma que- triagem, né? Entende? E aí eu te pergunto, e o que é necessário para participar desse workshop? Bem Eu lembrado. te pergunto, o que é necessário? Primeiro, força de vontade, né? Vontade, né? Só Mínimo. porque é um evento totalmente gratuito. O CIE não cobra por nada que ele faz, né? Ações, seja manter cadastro, enfim, fazer eventos. Então, o evento é totalmente gratuito. Nós temos, né? É um orgulho termos empresas parceiras que nem a Farmácia Nicola, que nem a Hangar 7, que nem o Alexandre, né? Que é gestor lá da Império do Sorvete, trabalha aqui na Vasconcelos. É um orgulho termos pessoas dispostas a contribuir para formar cidadãos. Né? É isso. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha, né, Belga? Conforme a gente conversa. E esse é o E a objetivo, gente vai prosseguir, não vai ser o primeiro, não vai ficar Porque nesse. com as nossas dores a gente vê oportunidades. E esse compartilhamento, porque a gente poderia simplesmente não fazer nada. Seguir o nosso trabalho do dia a dia lá, mas da gente compartilhar e ver tudo isso que está acontecendo, todos esses problemas, todos os maus currículos, todas as maus entrevistas, a gente pontuar nesse workshop tudo aquilo que a pessoa pode melhorar. E é de acreditar, porque a gente podia simplesmente não fazer nada, né? E a gente vai tirar um tempo do nosso dia e a gente vai lá compartilhar com eles, porque a gente acredita nas pessoas, né? A gente fala que quem move a Farmácia Nicola e quem move as empresas de vocês são as pessoas. E é esse acreditar. E a gente sempre tem que ter alguém, né? Não dá pra dizer, porque a gente pontuou aqui várias coisas negativas, e tem muitas, mas a gente também precisa pontuar, e essa iniciativa da gente fazer isso, né? Para alguns pode parecer, por quê? Mas a gente tem um porquê. A gente tem um propósito, e o propósito é esse compartilhamento. Quando a gente abre as portas da empresa e quando a gente traz pessoas para trabalhar, né? Eu sou funcionária da Farmácia Nicola, mas eu visto a camiseta como dona. Porque eu tenho um propósito lá dentro e eu sigo o propósito da farmácia, assim como na minha vida pessoal também. Mas é a gente acreditar nas pessoas, e a gente fala muito também que tem coisas que não são óbvias. Então a gente falar o óbvio também e pontuar, né? Tem coisas negativas, tem coisas ruins, Muito bem colocado, mas a gente precisa cada vez mais não desistir das pessoas, né? Estender a mão e compartilhar. Pode fazer diferença e pode não fazer. Mas se não existissem as pessoas, a gente não teria as empresas, né? E, pessoal, será que essa questão atual de comportamental, como tu falaste, bonito esse nome, comportamental, não tem muito a ver com esse momento de tudo pode, nada se pode falar. Antigamente, eu lembro que levou uma mijada do chefe, era o mais normal do mundo. Agora, primeiro emprego, muito cuidado. era o meu primeiro emprego, que tinha um despachante, meu cara me mijava o dia todo. E faz parte do processo. Hoje em dia, eu tenho que falar delicado com ele, eu não posso falar... Será que isso também não atrapalhou, não incomodou muito? Porque tu falaste também da tecnologia, do celular, tá na palma da mão. Hoje, a gente não consegue, né, Belga, conseguir... A gente não consegue que o pessoal largue o celular para uma reunião, que a gente converse com eles, eles vão onde eles vão, o celular vai junto. Eu digo, será que essa questão não tem incomodando também? Será que não tem outros fatores atrapalhando isso aí? Mas, ao mesmo tempo, eu digo para vocês que quando tem alguns se destacando, crescendo e tendo sucesso, é porque os caminhos existem e são normais. Quer dizer, se essa geração, como vocês chamam, se esse pessoal não está fazendo, eu acho que eles estão perdendo. E é isso que eu quero falar aqui. Estão perdendo. Porque aquele que se dedica, que vai atrás, pelo amor de Deus, as vantagens são tantas. A oportunidade de crescer, hoje em dia tu estuda, tu faz um IAD, hoje em dia tu pega um celular, tu estuda no celular, hoje em dia tu faz um treinamento, tu assiste que a gente está conversando aqui, pode assistir um treinamento, qualquer coisa que tu queira, tu pode crescer rapidamente, sabe? Não precisa mais estar procurando livro, não precisa, está muito mais fácil. E ao mesmo tempo a gente vê isso aí, parece que falta vontade, falta tesão. Muita distração. Claro que não podemos generalizar, como tu disseste, né, Ciro? Tem ótimos exemplos, claro. Com certeza. O que a gente quer é contribuir para que haja mais, né, casos. Hoje, vou dar um exemplo, é muito bom para o pessoal em casa ouvir isso da gente. Tem uma distribuidora que trabalha comigo que é enorme, ela é de Santa Catarina, tá?
E eu comecei a cobrar o cara. Digo, amigo, olha, próximo cara está indo mal. Olha, a gente não tem mais promoção. Sábado se tinha promoção, não tem mais. Olha, o que está acontecendo com a Trimed? Vou falar aqui porque não é segredo para ele. E aí ele disse assim, cara, não tem quem trabalhe. Eu estou precisando de um comprador e do marqueteiro e eu não consegui contratar. E eu estou pagando bem. Então, é uma coisa que às vezes a gente trouxe para Caçapava, falamos em São Cepé, falamos em região aqui, mas não é uma coisa que acontece no Brasil todo. Nível nacional. O pessoal, daqui a pouco, desculpa falar, não podemos falar muito de política, mas daqui a pouco é melhor pegar o auxílio Brasil, auxílio sei lá o que é, e ficar em casa, sabe? Do que a gente pegar e trabalhar. Porque isso me incomoda muito, porque o pessoal que vem e que pega junto, como eu disse a Belga, veste a camiseta, esse pessoal tá bem. Não tem nada de atrapalho. E às vezes tu pega esse profissional, como vocês falaram, formado, curso superior, com um currículo maravilhoso, né? E aí tu vai chamar aquela pessoa ali, não, mas isso... Chega na prática, a teoria é outra. Uma coisa outra. Mas sabe que uma coisa que eu vejo que vai ser bem importante do workshop é isso do perfil comportamental. De quando a gente divulga a vaga, né? A pessoa pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre a vaga. Se ela tem um perfil para aquela vaga, para ela se ofertar, né? Até chegar à empresa. Porque a gente sabe que as pessoas têm muitas necessidades e, preciso trabalhar e eu vou, né? Chega lá, vai bem na entrevista, a gente coloca para trabalhar. Mas eu acho que isso de pontuar da pessoa, de ter esse autoconhecimento, se eu me encaixo nessa vaga, se eu vou ser feliz, se eu vou conseguir dar o meu melhor para a empresa. Então a triagem, ela começa por aí, entende? Porque a partir do momento que a pessoa ela tem esse conhecimento, esse autoconhecimento, ela sabe que para uma determinada empresa X que está pedindo uma determinada função, ela não se enquadraria, mas daqui a pouquinho para uma outra empresa, para uma determinada função, ela seria adequada para o perfil dela. Então, lá nós vamos ter a oportunidade justamente de falar sobre isso, sobre os perfis comportamentais, sobre o que motiva uma pessoa, o que não motiva, quais são as exigências do mercado hoje, né? O fato de que tem que estar atento a essas mudanças, que é fundamental. E eu volto a dizer, tudo parte do autoconhecimento. O que vai motivar a permanecer numa empresa não é só o salário. Você tem que saber te autoconhecer para que existam motivações maiores para isso, né? Tem uma historinha que o pessoal contou, que a gente trabalha para a empresa. A gente não trabalha para a empresa, a gente trabalha para nós também. Por quê? Porque através da empresa, daquele salário que eu recebo no final do mês, é possível conquistar os meus sonhos, é possível adquirir as minhas coisas, é possível realizar aquela viagem, é possível juntar um dinheirinho para um determinado projeto, para dar início a uma faculdade. Então, não é só isso. Então, a gente tem que trazer esse outro olhar também, né? Mas a gente consegue incomodar essa gente, um contrato. Sair da... De duas vias, é um contrato de duas vias, né? Eu vejo assim, tu és colaborador de uma empresa, né, Belga? Nós aqui, no caso. Porém, tu és empreendedor junto. Sim, né? Sim, empreendedor. Porque se a empresa que tu está estiver bem, tu vai estar bem. Mas, Aureci, vamos pegar o meu lado aqui, eu já estou numa posição um pouquinho diferente de vocês. Para o empresário é complexo isso aí. Olha só, tu vai ali, tu deu um emprego, tu pagou o salário em dia, e aí se não tem retorno, Sim, sabe? Tu quer resultado, né? Tu quer que a pessoa pegue junto contigo. Incomoda, porque... E aí a gente fica lá sacudindo, incomodando, pessoal, vamos lá. E parece que aquela obrigação é tua de fazer. É como... Parece que eu todo dia tenho que pegar o pessoal e sacudir, olha aqui. Já começa de manhã cedo, a gente botando nos grupos lá, vamos lá, bora vender. Parece que a gente tem que pedir para o pessoal, implorar para que eles façam. Parece que quando tu coloca uma meta, quando tu coloca um objetivo, poxa vida, parece que ali... A gente já está chamando diferente, né? Já estamos chamando de desafio, já tiramos o nome de meta. Sim. Agora é desafio, porque senão, sabe? E parece que está tudo errado, sabe? Que bom que nós vamos ter esse workshop lá, eu vou lá, quero conversar, quero ouvir eles também, quem sabe eles falam para a gente tem coisa. Consciência, sim, né? Que a coisa não vai mudar de uma hora para outra, logicamente. Não. Mas, conforme a gente falou antes, é um trabalho de formiguinha. A gente não vai parar agora. Esse é o primeiro. Né? É o primeiro e a gente vai dar seguimento. Vamos, né, ter essa sequência, essa continuidade. Sabe, Ciro? Bom, primeiro, eu sei que tua agenda é corrida
E se tu deixar por nós aqui, nós vamos ter que trancar até as 9h30. Então, se der alguma coisa e tiver que sair, a audiência vai entender aqui que tu não tá fugindo de nós. Fica tranquilo. Mas algumas situações do dia a dia, assim, que eu gosto, eu acabo vivendo os dois lados, né? Eu recebo 13º, eu recebo um 13º e pago uns 4. Então eu vivo as duas frentes, né? Porque nem todas as Império de Sorvete é sobre minha administração. Tem umas que são do meu pai e da minha mãe. E a minha mãe, ela fala uma coisa, né? Ela tem, acho que 4ª, 6ª série, né? Ela tem o fundamental incompleto e é uma gestora de mão cheia, né? E ela diz, sabe como é que é o meu processo de recrutamento agora? Primeiros 15 minutos de conversa eu faço um terror. Eu apresento um cenário de guerra para pessoa. Tem que somatizar, olha, né? Seguinte, tu quer vir trabalhar aqui? Depois, quando eles forem para a empresa, eles vão achar molezinha. Tu quer vir trabalhar aqui? Eu preciso de uma pessoa que de outubro a março, ou seja, todo o verão, ela vai trabalhar todos os sábados e todos os domingos. E também no Natal e no Ano Novo. Já começa por aí. Se tu estiver preparada para isso, a gente dá continuidade no assunto. Se não, já te agradeço. E aí começa a cair, né? A partir daí, bem como a Naurici falou, depois desse terrorismo, tudo melhora. Tem um sábado e um domingo por mês. Uma equipe folga o Natal e outra folga o Ano Novo. Essa é uma das realidades, né? Outra realidade que aconteceu curiosa e é interessante te ter aqui para essa troca de ideia, o Elton está de testemunha. Esses dias nós perdemos um colaborador de um trabalho extremamente light, que é o nosso de recepção, para ir trabalhar em farmácia. Eu achei aquilo extremamente curioso, né? Porque mais ou menos entendo, né, que os turnos são completamente diferentes. Então acontecem casos fora da curva, né? E outro ponto que é de parabenizar a Belga e te parabenizar pela forma que vocês trabalham isso abertamente é a questão da remuneração. A forma que nem tu falou, não, eu deixo claro que, olha, tem uma vaga que se tu for trabalhar mais, tu vai ganhar mais. Eu tô aqui na Vasconcelos, vai fechar 10 anos, galguei entrei cortando fotinho de casa na recepção, hoje sou um dos sócios do Heraldo e do Anderson aqui, e eu sempre trabalhei antes para depois vir. Isso. E sempre levei isso de uma forma muito natural. Mas eu sempre brinco, olha, primeiro, se eu ganho 1.000, primeiro eu trabalho 6 meses para 2.000, para depois chegar no 2.000. Então, se vocês trabalham dessa forma aberta, vocês já estão apresentando um cenário muito diferente para os colaboradores da vida real. Porque se o teu colaborador sair da Nicola hoje e for abrir uma empresa para ele, primeiro ele vai trabalhar 6 meses, 1 ano para o negócio, para depois ele tirar um prolabore. É completamente diferente. A gente entendeu lá, a Belga já sabe isso aí, a gente entendeu já faz tempo que a questão de maiores fatores motivacionais seriam realmente o salário. Então, a gente bota o salário na frente e a gente bota praticamente tudo que a gente... E talvez tu tenha perdido para mim essa funcionária por causa disso, porque nós trabalhamos muito assim, fazendo isso aí ganha aquilo, fazendo isso ganha aquilo, fazendo ganha aquilo. Então, o pessoal já fica naquela cultura de se eu fizer isso, eu vou ganhar mais. Então, a gente que é uma forma que nós entendemos que motiva eles e que realmente... Que percentual me ajuda aí, Bel? 60%, 65% trabalha em cima disso aí. Quer dizer, o pessoal que bate meta, e eu vou abrir aqui, não tem porquê não esconder de vocês, o pessoal que bate meta ganha o dobro do que não bate meta. Então, a gente discute muito com o pessoal, mas aquele pessoal que foi lá e fez 89, 95 e ficou com 99%, 99% não é 100%. Sabe? Então, às vezes, dependendo do cargo, por exemplo, o gestor, a gente começa a pagar em 80% e vai até 120%. Mas, geralmente, o que a gente faz assim, a gente derruba a comissão se a pessoa não bater uma meta. Que é para ele começar. Porque também tem aquela parte da empresa, da cultura da empresa. Eu não podia tu ir para lá e trabalhar 10 anos comigo e sair no mesmo cargo. Então, tem que sair melhor. E uma das maneiras que nós entendemos que é fazer a pessoa crescer mesmo na marra ele tem que trabalhar mais, ele tem que bater a meta para poder ganhar mais. Então, uma coisa motiva a outra, quer dizer, é a motivação. Outra coisa bem importante que acontece nas empresas, que é importante bater um papo aqui com vocês e o pessoal que está em casa, que vai participar com a gente no workshop, é a questão da experiência com o pessoal que está do lado, sabe?
Quando tu pega uma boa equipe, aí tu tá do lado de boas pessoas para trabalhar ali na frente, aquelas pessoas te dão um respaldo, sabe? E a gente consegue muito sucesso lá na farmácia, colocando um jovem que está afim junto com uma pessoa experiente. E aquela pessoa experiente também ganha quando ela passa para o jovem. Então, é uma troca boa. Então, a gente faz muito isso lá na farmácia, a gente vai fazer os horários, eu boto um experiente com um experiente. Então, eles vão trabalhar junto. E no dia a dia, eles vão aprendendo uma coisa ou outra e um vai ajudando o outro. Até o jovem vai ajudando o mais velho também. Claro, agora, sim. a cultura de merecimento, ó, se tu fez, tu ganhou. Se a gente entendeu que não dá para escapar mais. Sim. Não tem como mais fugir disso aí. E aí, automaticamente, quando aconteceu esse fato, a gente foi trocar uma ideia, né? E aí nós começamos a abrir, não, vamos fazer o seguinte, vamos premiar todos os produtos de uma forma diferente. E aí é o que eu digo que é importante. A meritocracia, famosa. Pro outro lado, né? Que é um valor da empresa que quem tiver interesse de trabalhar lá tem que ter. E aí dá uma divergência, muitas vezes dá uma divergência nessa questão da análise de perfil, e a Belga deve passar o mesmo que eu. Tu também pega os dois lados, né? Essa parte mais técnica, que às vezes fica longe do empresário, e a parte mais do empresário. Porque às vezes a pessoa é mais esse entendimento, assim. Nós, quando a gente está no lado do empresário, a gente percebe que o colaborador, quando ele se move, é pela questão monetária. Mas, muitas vezes, quando ele desiste, é justamente porque faltou para ele esse entendimento que daqui um pouco para ele tinha valores pessoais que eram mais importantes que a grana no momento. O lazer, a família. Só que aí é que tá o erro. Quando o cara sai da tua empresa por causa da família e do lazer, ele tá punindo a família dele. Ele tá punindo o lazer dele. Porque se ele tiver boiando no mercado de trabalho, sem se colocar profissionalmente, sem estar trabalhando e sem estar ganhando dinheiro, quando ele abre mão de trabalhar mais para ganhar mais, ele tá punindo a família dele. Porque aquele salário que ele vai ganhar mais na comissão, aquele salário que ele vai ganhar mais na meta, ele vai proporcionar, ao invés de uma noite de lazer, de restaurante com a família dele, ele vai proporcionar 2. Ao invés de ter que buscar, às vezes, numa fila para conseguir uma consulta médica, aquele dinheiro da comissão vai pagar uma consulta médica. Então, o jovem que está nos assistindo, ou seja, a idade que for, ele tem que ter entendimento que se ele tem como valor a família e o lazer, a primeira coisa que vem antes disso é a energia no trabalho. Porque é o fruto do trabalho que vai... Deixa eu contar uma experiência para vocês que eu passei agora nesses dias e eu fiquei muito incomodado também e serve para o nosso papo aqui. Olha só, Narcimo, olha só, Patrícia. O funcionário me pediu, disse, não, dá para te me adiantar 15 dias do salário? Do 13º. Tá. E eu digo, dá para me adiantar. Mas vamos pegar esse valor aqui, ó. Aí eu peguei e mostrei para ele, olha só, os teus colegas, que são muito mais inexperientes que tu, ganharam, vamos botar um valor fictício aqui para o pessoal entender em casa, ganharam R$800 de comissão. Sabe? E tu tem experiência e tudo. E tu tá me pedindo vale de R$800. Então, na verdade, se tu tivesse feito o que tu sabe fazer durante o mês, tu tinha ganhado esses R$800. Né? Então, aquilo me incomoda bastante, porque eu penso, pô, ele passou o mês todo, que ele podia ter ganhado os R$800, aí ele não bateu meta nenhuma, ele não se preocupou com isso, aí ele vai pegar, qual que recurso faltou para ele pagar a conta de água, a luz, do filho, sei lá o quê, aí eu vou adiantar o 10, aí ele começa naquela bola de neve ao contrário. E quem trabalha com comissão, a gente fala da nossa experiência, não, vamos da nossa vivência, né? Lá na farmácia, quem não bate meta, a gente demite. Se não bate meta, até porque nós estamos na empresa do varejo, a gente tem lá. E não é uma meta de vender. Varejo é venda. A gente não é só vender, tu tem outro tipo de meta. Então, se tu não aprendeu a vender de uma certa maneira, atender de uma certa maneira, o que adianta eu ficar contigo lá? Eu acho que eu tenho que te demitir até para ti poder aprender. Bom, eu não pude ficar lá. Então, é uma coisa que a gente faz lá. Hoje, atrapalha muito mais. Esse turnover incomoda muito mais isso aí da gente. Aí a gente está chegando a aceitar, olha o nível da gente, aceitar as pessoas, talvez não estão bons vendedores, ou não tão boas pessoas, ou não tão competentes, para a gente poder treinar, para a gente poder ter que ir trabalho. Sim. Mas aí a gente acaba punindo, e a gente tem funcionário lá com 10 anos de farmácia que é a mesma coisa. E aí eu vou contar uma historinha para vocês para mim ir embora, tá? Tava vindo. Não vai ainda. Eu vou contar a história, eu digo que eu vou me segurar 7 minutos, tá? Assim, ó.
uma moça trabalha numa empresa aqui da cidade há 14 anos. Aí ela pediu para falar comigo em particular, e ela sentou na minha mesa lá, na minha sala, e disse assim, sabe o que é? Eu queria ter perguntado assim, faz 14 anos que eu trabalho ali na outra empresa. Eu digo, sei, te vejo ali mesmo. Ela disse, mas é que agora meus filhos cresceram, sabe? E agora estão moço, e agora estão tudo grande, e agora eu acho que eu posso vir trabalhar contigo. Aí eu perguntei para ela, mas por que tu quer vir trabalhar comigo? Não, porque agora eu vou ter tempo. Eu vou ter tempo para ficar sábado, domingo, eu vou ter tempo que eu não preciso mais cuidar deles. E aí eu tive que dizer para ela, olha, infelizmente tu ficou 14 anos ali fazendo desse jeito, por que tu acha que tu quer que eu acredite que tu vai mudar? Infelizmente eu não vou acreditar que tu vai mudar. Eu vou ter que tirar que tu fazer 14 anos, um horário do mesmo jeito, tudo igualzinho, sabe? E o que vai acontecer aqui? Tu não vai te adaptar. Então, não pede demissão lá. Fica lá, porque é outro lugar. Então, isso é outra coisa que me incomoda lá na farmácia. A gente gosta muito disso. E se eu tiver a oportunidade lá no encontro eu vou falar, de incomodar as pessoas para elas mudar. Porque senão a gente começa. Antigamente eu me lembro que a Tramontina ela fazia uma foto com 50 anos de empresa. Hoje em dia é o contrário. O cara tem 50 anos de empresa, a empresa vai quebrar. Vai fechar, sabe? Nós temos que botar sangue novo, não tem outro jeito. Então, essas coisas mudaram. Então, quer dizer, o jovem também tem que entender isso aí, e o pessoal que trabalha com a gente também. Quer dizer, hoje eu preciso, e foi o que o Heraldo fez com vocês aqui. O Heraldo botou vocês aqui, é para botar sangue novo no processo. Né? Então, a gente precisa do jovem, e as pessoas também. E aí, para finalizar mesmo, é uma questão que às vezes me incomoda, que é o que eu chamo de convicção, sabe? As pessoas, e eu vi agora... No mercado de trabalho aconteceu uma coisa muito interessante, coisa que a Patrícia ia gostar dele. Uma menina saiu no mercado de trabalho, ela trabalhava numa empresa, ela saiu. E ela era formada, ela cheia de ser. Eu digo, essa menina, no outro dia ela vai estar colocada. Ela trabalhava na empresa de um amigo meu. Eu digo, não, no outro dia ela vai estar trabalhando. E no outro dia ela estava. Só que passou uns dias ela não estava mais, estava na outra. E no outro dia ela não estava mais, estava na outra. E eu fiquei curioso. Eu digo assim, ó. Aí eu fiquei curioso e falei com as pessoas que pelo menos 2 ou 3 que empregaram ela. E aí veio o que eu quero falar aqui. Ó. Ela, já que ela ficou muito tempo na empresa e muito letrada, vamos chamar assim, ela criou convicção para ela. Então, ela não quer que fale daquele jeito com ela, ela não quer ela quer que as ideias delas prevaleçam, ela não quer que algumas coisas saiam do jeito que ela gosta. Então ela criou, e é uma coisa que eu queria pedir, e vou falar nessa oportunidade, é para a gente tem que se despir disso aí, pessoal. Tem que estar aberto a gente pode ter 18 anos, pode ter 25, pode ter 50, e a gente tem que se abrir. As coisas mudam todos os dias, eu costumo dizer que elas mudam semanalmente. O nosso ramo do varejo de farmácia, que nós trabalhamos, eles mudam todos os dias, sabe? Todos os dias tem uma coisa nova para te aprender, para te fazer. E eu fico incomodando o meu pessoal, eu digo, pelo amor de Deus, eu fui numa farmácia em São Paulo, tinha um negócio que nós não temos. Eu quero que que uma pessoa, um caçapavano entre aqui e vá lá em São Paulo, vá lá no Rio, ele entra numa farmácia e tudo que ele enxerga lá, ele enxerga na nossa. E às vezes me incomoda muito. E aí esses dias, agora, essa semana eu estava conversando com o pessoal de um programa, e aí eu digo assim para eles, eu digo, a gente... queria ver o programa de vocês, e tal, papá. E aí eles puseram, mas eu queria te perguntar uma coisa. A gente tem uns busca-preço, sabe? Que a gente copiou lá da Van. E aí, pá, mas isso aí eu não tenho. Mas, amigo, pelo amor de Deus. Isso aí, a gente... Uma coisa simples. Às vezes não precisa essa questão de convicção e das ideias. Às vezes não é uma ideia. Esse troço que a gente trouxe, que copiou lá da Van, que é um busca-preço e os clientes adoraram, sabe? É um móvel que a gente idealizou lá, junto com a empresa nossa que faz programa, e eles colocaram já para todas as outras farmácias, todo mundo gostou, e o cliente é apaixonado pelo aquilo. Então, ele chega lá, ele identifica, porque ele é roxo e alto, sabe? Que aquilo lá está buscando preço. Aí a pessoa pega com a mão dela, não precisa estar o vendedor na cabeça ali do lado dele, ele vai lá e bipa o produto. E ele acostumou, o nosso cliente adorou aquilo. E o que tem isso aí de importante? Nada, a gente se despiu da convicção do buscar preço que está lá, que a gente tem que passar o precinho, que o vendedor vai te atender. Então, eu dei um exemplinho para o pessoal em casa entender que às vezes, se a gente não tem aquilo... Aí eu falei para o cara, mas isso aí o programa não tem. Tipo, mas então vamos criar. Mas então vamos mudar isso aí, sabe? Essas coisas nós temos que também trazer, porque se a gente não trouxer isso aí, pessoal, a gente não fica no mercado. O mercado é dinâmico. O mercado ele se mexe, o mercado ele se move. E eu vejo assim, ó, e vejo também vários exemplos positivos. Eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo e muitas pessoas que fornecedores, com o pessoal já com 50, 60 anos, com todo o tesão para trabalhar, e o pessoal se vira e corre atrás. Então, quer dizer,
tá em quem nos ouve aqui ou que vai lá no nosso workshop para eles mudar, sabe? Talvez a Patrícia deu o caminho, a Naurici com a experiência, a Belga, todo mundo aqui na mesa, mas depende deles, não depende de nós, sabe? A gente pode até ensinar os caminhos, oportunizar eles, mas depende deles, tá? O que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Agora, se as pessoas não querem... A gente não pode fazer a parte deles, né? Tudo que a gente for levar aqui tem que partir também da vontade deles, né? Primeira eu vou me coisa, despedir, é a então. vontade de participar, né? Obrigado. Cara, Casa nossa. mais Voltando a falar sobre... Tá. Fala pessoal, voltando do nosso intervalo, que para vocês geralmente não existe, né? São 3 segundinhos ali que o Wellington coloca a vinheta e já tá no ar de novo. Liberamos o Ciro aí, porque ele não atrasar ele pros compromissos. E agora, peço que a Belga deu uma palhinha aí de 2 situações. Né? Uma é a questão do Matheus, né? O que o pessoal pode esperar dele. Para quem não sabe, o Matheus é ex-jogador de futebol, né? Atualmente trabalha numa empresa de games. E aí tu vai explicar, porque eu não sei muito. A única coisa que eu sei é que quando ele é um pouquinho mais velho que eu, quando a gente era guri, jogava bola, todo mundo queria... Não tinha YouTube pra gente acompanhar, né? Todo mundo tinha aquela curiosidade da questão do Matheus jogador, né? Mas agora esse novo Matheus aí, o que o pessoal pode esperar dele lá no workshop? Pela agenda dele, ele não conseguiu participar aqui com a gente. Mas a ideia de trazer o Matheus é quando a gente fala em profissões. Normalmente, se tem uma oferta de emprego, a gente vai trabalhar onde tem aquela oferta de emprego. E o Matheus hoje ele vem em 2 profissões, né? Largou o futebol, que era a paixão da infância e que ele se realizou profissionalmente até se aposentar. E essa troca, né? De sair dos campos de futebol e partir para uma área que, apesar da Hermit ser uma empresa de games de esporte, é um mundo totalmente diferente, né? E falar dessa realização profissional, de que a gente pode se realizar profissionalmente trabalhando com o que gosta, né? E que isso depende de dedicação, de esforço, de estudo, porque hoje a Hermit é uma empresa mundialmente conhecida dentro da área de games, né? E eles acabaram não, há algum tempo eles fizeram uma parceria com a Sandbox, e eu estou baixando o jogo no meu computador para jogar. E NFT, metaverso, então a Hermit está bem atualizada dentro desse novo mercado digital, né? Que é o metaverso. E ele vai falar sobre essa nova profissão dele, que ele é o CEO da Hermit, tem já mais de 100 funcionários, todos dentro da área do game, né? E acredito que vai ser muito legal esse bate-papo com ele, porque tu falar de realização profissional, de trabalhar com o que gosta, de fazer o que gosta, e também o quanto as profissões mudam, né? Porque antes a profissão era ser médico, engenheiro, dentista, né? E hoje a gente nós aqui nem tem uma profissão padrão, né? Então é isso que ele vai falar. Então ele vai fazer as aberturas do nosso workshop, falando sobre a troca de profissão, né? E também o quanto é importante falar sobre isso. Porque quantos trabalham numa área que não gostam, tem medo, tem inseguranças de trocar, né? Claro que os jovens, que é o público-alvo desse workshop, mas também vai ter pessoas mais maduras lá no workshop, porque já fizeram inscrição, já entraram em contato com a gente. Então, esse bate-papo, essa troca e falar sobre isso, de não ter medo de se jogar, né? E de se realizar profissionalmente, porque a gente sabe que as pessoas trabalham pelo dinheiro, né? E que o dinheiro traga essas realizações e viagens e cursos e casa nova e carro. Então, é basicamente sobre isso que o Matheus vai falar. A gente fica bem agradecido por ele ter aceitado o convite, né? Porque a agenda dele também é bem lotada. E é uma oportunidade das pessoas terem acesso a ele. Né? Ele é um cara mais reservado nas redes sociais, né? Não, pelo que eu dei uma pesquisada ali. Então, é uma oportunidade das pessoas ouvirem, né? Matar um pouco da curiosidade. Da curiosidade, né? Eu estou muito curioso para o que ele tem para falar. Naurici, como é que tá o clima CIE nessa semana aí? Nós temos o nosso grupo da organização lá, estamos a 1000, né? É um brainstorming contínuo, né? A gente está direto em contato, né? Eu digo o grupo ali da palestrantes.
E é aquilo, né, gente? A cada momento uma ideia, é um insight. E vamos embora, né? E vamos juntos. Isso é tão bom. E isso contagia, né, gente? A gente está muito motivada para fazer esse evento aí. Com certeza será muito interessante. Será uma troca, com certeza, né? E aproveitando que a Belga comentou, o público-alvo seria o público será o público jovem, mas não precisa ser tão jovem também, né? E não somente estudantes. Poderão ter pessoas ali com, né, um pouquinho mais, digamos, experientes, né? E não necessariamente sejam alunos. Então, assim, o público vai ser bem diversificado, Xande. Desde ensino médio, né? A nível superior, pessoas que estejam buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, ou até mesmo aquelas que já estão, né, Belga? E queiram ir lá compartilhar conosco também, né, suas experiências, porque o workshop é bem diferente de um curso, né, gente, de uma palestra, porque o workshop ele é uma oficina que haverão dinâmicas, então haverá interação, a ideia é essa, né, interação. O Matheus vivia com certeza, né, todos que estarão lá, os palestrantes, Patrícia, a Belga, Ciro, o Matheus nos trará com certeza uma visão bem atualizada, né, de novas profissões aí que estão surgindo no mercado. O que, por exemplo, eu digamos, um estudante lá que esteja buscando uma oportunidade, né, nessa área de games aí. O que ele precisa ter para conseguir entrar na empresa, para furar essa bolha aí? Porque hoje a Hermit contrata design gráfico, programador, né? E quanta gurizada tem um conhecimento, né? E não só de formação, mas porque muitos programadores não vêm só da faculdade de TI, né? Então, eu por acompanhar, por ter uma proximidade com eles, a Hermit está sempre com vaga em aberto, sempre tem muitas oportunidades e às vezes também passa por essas dificuldades de não conseguir contratar por não ter esses profissionais, né? E isso da gente levar os jovens e para acompanharem o workshop e verem essas necessidades de outras empresas e de outras profissões também, né? Porque eu não vou me realizar só se eu for médico ou dentista, né? Eu sou da área do marketing e sou realizado profissionalmente trabalhando com marketing. Essa parte da comunicação para mim, me aquece, né? Sabe que é interessante, né? Pegando o exemplo, vou ter que esconder o Wellington aí no dia da palestra do o Matheus. Hermit vai levar nosso exemplo, sim. Nosso case. Nosso case, né? Que começou como aprendiz, a Patrícia sabe bem. É um fenômeno dessa parte do TI. Eu tô dando uma segurada nos elogios para ele aí, para não estragar o cara, né? Mas ele é um exemplo. O Wellington é um programador, desenvolvedor de site, designer gráfico, editor. O Wellington acho que vive umas 10 profissões aí. E agora futuramente... É multi, né? Não, agora futuramente ele vai ser apresentador desse podcast junto comigo aqui. Só que o cachê dele tá caro, tá ruim de contratar. Eu tô buscando patrocinadores aí para trazer o homem, porque ele tá difícil. Mas ele é um case de dossiê e um case também do projeto da Hangar 7, da Patrícia, da análise de perfil lá, que é uma peça que tu rastreou lá Exatamente. na tua análise de perfil. Red Hunter, Patrícia. E nos largou pipado, né? Isso aí. E aí eu comento com ele. Eu trabalho com ele de uma forma muito transparente, muito clara. E hoje ele já está galgando posições interessantes em outras empresas que a gente está abrindo aqui, um papel fundamental. E eu falo muito para ele assim, cara, usando ele mesmo como exemplo, até para inserir ele como mais do que um colaborador, já ele ter a leitura de empresário, já coloco sob a responsabilidade dele buscar um novo Wellington. E eu sempre digo para ele, cara, olha a diferença do funcionário top e do funcionário comum, o quanto faz bem para uma empresa. Porque às vezes, inicialmente, o custo é o mesmo. Só que o funcionário top, ele consegue multiplicar os ganhos, né? Então, hoje, em alguns projetos nossos aqui, óbvio que por mérito deles, né? A gente levanta remunerações equivalentes. Eu com 10 anos e ele com quantos anos de empresa? Menos de 2 anos de empresa. Graças ao potencial dele. Não tem formação na área, nada, mas o que ele faz com o que ele sabe. Mas hoje, se a gente lançar um card de uma vaga para designer gráfico,
a gente não consegue. E aí entra o que a gente comenta, falo bastante com o Elton nisso, e é um papel que a gente quer exercer também, que é a formação desses novos profissionais. Hoje nós precisamos também editor de vídeo, designer gráfico, gestor de tráfego, então nem se fala. outra, parece que tô procurando alguém que fale inglês e espanhol, né? Eu acho interessante essa questão, essa proposta do workshop, né? Muito do que o Matheus vai trazer e eu também vou um dos objetivos é justamente falar sobre o perfil profissional em tempos de mudança, né? Então, o que é isso? É a gente entender que a gente está passando por uma revolução 4.0 e que é normal algumas profissões deixarem de existir ou não ter tanta evidência, mas vai surgindo outras que são fundamentais e a gente tem que estar atento, né, a essas mudanças, né? E aí entra a questão também, que vai ser o meu papel, né, e eu atuo nessa área, de alinhar, né, a minha capacidade, o meu potencial com aquela profissão, aquela função que mais se adequa ao meu perfil, né? Então, a gente vai trazer essa questão, essa noção de autoconhecimento para que eu possa fazer as minhas escolhas profissionais dentro daquilo que o mercado vai exige hoje e vai passar a exigir. Então, assim, existem não. Em 2018, o Fórum Econômico Mundial ele já tinha comentado e hoje já é realidade. Que as pessoas vão desenvolver 5 profissões ao longo da vida. Só que com o negócio da pandemia, isso já é realidade. É comum hoje profissionais terem 5 profissões diferentes. De 3 a 5 profissões diferentes. Então, eu sou analista de perfil comportamental, mas eu também sou gestora, eu também sou professora. Tu és vendedora também dentro do vendedora. Então, assim, olha quantas, né, áreas de atuação a gente... Todos nós temos aqui. Quando me perguntam qual é o meu trabalho, a primeira coisa, eu sou vendedora, depois eu sou do marketing. Eu também concordo. E uma coisa que a gente aprende é que quando tu aprende a ser vendedor, tu não fica mais desempregado, né? Sem dúvida, se tu és um bom vendedor, tu Eu tenho mais profissão que seu Madruga, né? Pintor, já fui vendedor de picolé. Eu tenho uma bagagem. Tem uma bagagem. Eclético, né? Outro ponto que é importante de tu salientar, Patrícia, do teu projeto é também para aqueles jovens que estão naquele período de ensino médio, que eu acho que é a galera que a gente vai pegar, fazer uma análise de perfil para entender qual é a melhor faculdade que ele vai... Porque isso é assim como o empresário gasta uma grana para tentar polir um profissional que não dá certo, às vezes um pai ou uma mãe gastam uma grana com um filho num curso e 6 meses depois ele se descobre que não é para aquilo ali. E é importante falar como é que... Às vezes 6 meses é cedo, né? Acontece muitas vezes 2 anos, 4 semestres depois a pessoa descobrir que não é o perfil, não é o curso que ela gostaria, né? Não é a profissão que ela gostaria de seguir. Então, o projeto da Hangar 7 também é para esses jovens que têm dúvida na sua escolha profissional. Então, a gente faz uma análise de perfil e, a partir daí, a gente faz um mapeamento de competências e a gente também tem acesso a áreas de talentos, aonde vai nos trazer ali alguma orientação para esse jovem, para que ele possa fazer uma escolha profissional mais assertiva. Então, nós temos aí essa oportunidade. Nós temos também... aconteceu algo, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu atendi um jovem uma vez, que ele fazia pouco tempo que ele tinha saído de uma empresa, ele pediu demissão para sair da empresa. Mas ele tinha uma frustração muito grande, porque ele achou que ele não tinha desempenhado bem a função. Ele tinha um cargo de gerência lá, e aí ele me procurou dizendo assim, Patrícia, eu quero muito fazer uma análise de perfil comportamental, porque eu quero me autoconhecer, eu quero saber o que aconteceu. E através dessa análise de perfil que ele realizou, ele descobriu que não tinha nada errado com ele, né? Mas era o estilo de liderança dele que estava um pouco equivocado para naquele momento que era necessário, né? Sim. Então aquilo ali tirou assim toneladas do ombro dele. Ele entendeu que ele tem um estilo de liderança diferente do que naquela época a situação exigia dele.
E foi tranquilo, eu acredito que hoje ele já deve ter encontrado o caminho dele, né? Mas veja como são várias as motivações que levam as pessoas a fazerem uma análise de perfil comportamental. E uma delas esse foi um fato. Já ia tendo seguido jovens, né, estudantes que querem, de certa forma, já pensar. Há pouco tempo atendi uma menina de 14 anos que ela já está pensando na sua vida profissional e ela já quer ir pesquisando mais sobre as profissões e tudo mais. Compartilhar esses nomes com nós aí, né, Belga? Então olha só, eu acho que o projeto, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o projeto Hangar 7 vai auxiliar muito, né? Não, a gurizada toda assim encontrar, né? Porque a gente faz essa análise de perfil, mas a gente vai oferecer outros serviços ali, né? De autoconhecimento, e também com isso vai refletir com certeza no mercado de trabalho. A gente vai ter aí profissionais excelentes, seja para atuar como empreendedores, né? Porque aí que tá, nem todo jovem ele tem perfil para ser funcionário de uma determinada empresa. Ele pode, daqui a pouquinho, querer atuar de forma empreendedora. Sim. Então, né, existe vários perfis aí. Então, é uma forma deles terem esse conhecimento. Eu acredito que a gente, a partir daí, nós seremos excelentes profissionais no mercado. É só a gente quererem, né, ter essa iniciativa e ter acesso a esses conhecimentos aí para agregar ainda mais. Isso aí. Sabe, Belga, acho que aproveito a oportunidade para te parabenizar pela iniciativa, né? Em nome da Nicola e pela idealização do projeto. Principalmente pelo fato de que, quando tu fala do workshop, Quero Meu Crachá, tu sempre faz questão de ter posicionado de uma forma mostrando que ele é aberto para outras empresas, né? Não é um projeto idealizado de forma egoísta exclusivamente para suprir a tua necessidade de pessoal, né? E acho que por isso que a parceria de vocês todos envolvidos, de nós todos envolvidos, tem tudo para dar certo, justamente porque é a ideia de melhoria de um cenário. Nós aqui na imobiliária, por exemplo, não temos uma necessidade de pessoal tão grande, né? Até pelo modelo de negócio, mas fazemos questão de participar. E tu, que tem essa necessidade maior, ao mesmo tempo se posiciona de uma forma que tu melhore o cenário, não exclusivamente a tua demanda, né? Assim como também parabenizo Naureci pelo trabalho aí de longa data frente ao CIE e o CIE pela flexibilidade, né? Que eu acho que é um ponto a se destacar, porque nem sempre as empresas consolidadas, tradicionais no mercado, têm profissionais abertos e disponíveis, né, para abraçar um projeto como esse. E o papel de vocês junto, o nome, a marca CIE, ele engrandece muito, né, o projeto, assim como a contribuição de algo tão inovador e já ao mesmo tempo consolidado no mundo, que nem a análise de perfil da Patrícia do Hangar 7, vem para dar mais esse outro viés, esse outro ponto. Então, parabenizo todos vocês, agradeço vocês por ter confiado em mim em participar desse projeto no meio de nomes tão grandiosos, né, do nosso cenário aí. E fica o espaço aberto para vocês finalizarem aí, convidar o pessoal. Meu convite já foi feito nas redes sociais, vou martelar mais um pouco, porque tem um pessoal ali que me cobra bastante no direct por ações assim, e agora é o momento, né, como vocês falaram, é o momento dessa galera aqui distante que quer se mostrar, né, meu? Pessoal, é bem importante que vocês procurem o link para fazer a inscrição, porque as vagas estão limitadas. Cadê a minha câmera? Tá aqui o link, né? Se apontarem o QR Code para cá, vocês já se cadastram. E as vagas são limitadas, né? Então, vamos ficar mostrando aí. Então, de preencher o link, né? Lá no dia tem que levar 1 quilo de alimento não perecível para a gente poder fazer uma doação, ajudar um terceiro também. Esse objetivo do workshop é realmente compartilhamento,
É uma necessidade que a gente tinha, mas também não é só nossa, é de muitos, e como foi falado aqui, e vai ser falado lá também, aproveitem essa oportunidade, porque não é sempre, né, não tem muitas pessoas que, eu falei uma vez com a Naureci, e aí, a gente ia fazer com outra pessoa, né, só que daí a pessoa acho que não poderia, e aí falou com a Patrícia, falou com o Alexandre, e em um dia a gente já estava com um grupo formado para colocar em prática isso que a gente precisa. Eu acredito muito que a gente tem que ter pessoas que nos incentivem, que acreditem na gente e que façam a diferença, né? Porque a gente só falar e não fazer. Pode não, para muitos parecer, não. É muito pra gente que trabalha, que convive com pessoas, né? Ter uma preparação de como levar o currículo, chegar lá na empresa, de como se apresentar, de que roupa colocar, porque é importante, né? A gente sabe que, não vai falar de preconceito. Não é preconceito, né? Mas a gente tem uma postura, porque é como a gente vai atender o nosso cliente, né? E a gente fala que o objetivo maior é o cliente, é a experiência do cliente na compra. Às vezes não é só a venda. A venda acontece quando o cliente volta, quando o cliente indica para outras pessoas. Isso é o importante. Então, de ter essa experiência boa, de ter uma experiência de compra real, né? Então, a gente vai compartilhar o nosso melhor, o que cada um tem de experiência, o que cada um tem de dor, para que vocês, e para quem for fazer o workshop, se inscrevam, participem, né? Saiam com a mente aberta, que a caixa de vocês levante a tampa para coisas novas, porque eu acredito que eu não sou muito velha, né? Mas que se quando eu fui entrar no mercado de trabalho, eu tivesse tido essa oportunidade de aprender esses lances diferentes, né? De como me apresentar melhor, né? Eu, graças a Deus, trabalho há bastante tempo e a primeira empresa que eu fui procurar emprego depois que eu morei fora, eu tô há 8 anos, né? Que é a Farmácia Nicola, mas que fez total diferença, porque eu não conhecia ninguém, ninguém me indicou para a Farmácia Nicola, né? Então, a gente tem que ter uma postura, tem que ter um comportamento, tem que ter um interesse. E a gente vai falar bastante sobre isso, porque a gente sempre fala, é óbvio, mas para alguns não é óbvio, né? Então, vai ser bem pontuado, vai ser bem legal. Eu acredito que vai fazer diferença para bastante pessoas. Show. E muito obrigado pela oportunidade, muito obrigada, Naureci, a Patrícia, o Alexandre, o Wellington, o chefe Ciro por ter aceitado, né? Porque eu tenho todas as ideias, eu bato na sala dele, eu vou na sala dele assim inúmeras vezes no dia, e dele aceitar, porque, né, é a Farmácia Nicola que tá à frente, mas a gente precisa de pessoas assim, que aceitem, que metam a cara, que vão e façam, mas façam, né? Isso é muito bom. Alexi? Sem dúvida, né, Belga? Então, assim, realmente é uma parceria que está dando certo e vai continuar, sem vai dúvida. se multiplicar. Né? Porque o intuito nosso, como instituição formadora, né, é o quê? Qualificar o nosso banco de dados, o nosso cadastro, para que a gente possa também atender as empresas, né? Então, a ideia é essa, gente. Quem já está inscrito, vamos juntos, participem do nosso workshop, né? Será um momento, assim, de um grande aprendizado. A gente vai esperar todos vocês, se cadastrem no link, conforme o Xande falou, tem o QR Code ali, aponte a sua câmera do celular ali no QR Code, que vai cair direto no link de inscrições. É totalmente gratuito, que a gente pede voluntariamente, é 1 quilo de alimento, tá? Também para poder estar ajudando uma instituição, enfim, né, carente. Quem não está ainda inscrito conosco no CIEE, já faço o convite aqui, gente. É muito importante, porque aí vocês estarão concorrendo às vagas futuras que venham a surgir, né? E vagas a gente tem diariamente. Então, vocês precisam se qualificar para que a gente possa atender as empresas, como eu disse. Então, quem não está inscrito ainda, acesse, coloque lá no Google CIERS, tá? Se cadastre para aprendiz ou para estágio. Não, certo? E a plataforma do CIE tá com uma novidade, né? Sim. Que há poucos dias eu fui lá, fiz o cadastro novo para tanto o cadastro da empresa quanto das vagas, cadastra no site, o que facilitou um monte, porque eu passo todo dia na Naureci, eu preciso disso, não, agora eu vou lá no site, coloco a opção, eu preciso de auxiliar administrativo, ele já dá todos os currículos, né? Então facilitou bastante. Então, muito boa lembrança, Belga. Nós temos uma nova plataforma, a Conjuntos. Então, quem for escrever para estágio, coloque lá, CIRS/Conjuntos. Vai cair direto lá na inscrição, gente. O CIE está também no momento de um novo direcionamento, né? Quanto a isso. E o objetivo qual é? É dar maior autonomia, né? Tanto as empresas, conforme a Belga disse, a empresa poderá acessar lá, então, o link da Conjuntos, fazer o seu cadastro, abrir a sua vaga, né? Colocar todos os dados da vaga ali. Eu e a Belga até fizemos isso concomitante ali, né?
e poderá, enfim, até visualizar quantos candidatos tem para aquela vaga específica, né, na sua região, na sua cidade. Eu adorei. Então, para o estudante, o lado do estudante, ele vai poder acompanhar também as vagas que tem, de acordo com o seu perfil, né? As empresas que estão disponibilizando ali. Então, volto a frisar a questão da autonomia, né? Tanto para a empresa como para o estudante. Então, para participar do workshop... do workshop... Ato falho. Além de se inscreverem no workshop, se inscrevam também no nosso cadastro, porque aí vocês estarão concorrendo às vagas. E com certeza, gente, quem participar lá estará tendo um diferencial depois nos encaminhamentos. Tá? Agradeço imensamente aqui a oportunidade, mais uma vez, Xande, de estarmos aqui divulgando o nosso evento, a Patrícia, né, do Hangar 7, a Belga, Farmácia Nicola, o Ciro, que esteve aqui conosco, também contribuindo muito, ao Wellington, né, nosso... Vamos levar ele, vou deixar para ele. Nosso exemplo aí, né, e esperamos todos lá na SIC, então, dia 29, próxima terça-feira, turmas à tarde e à noite. Esperamos e não tem nenhum jogo interessante da Copa do Mundo para vocês darem. E com certeza a gente vai vibrar com a vitória do Brasil, né? No dia seguinte ao jogo. Então, quem quiser ir de verde e amarelo, excelente, ótima ideia, Xande. Vamos entrar nesse clima aí de Copa do Mundo. Patrícia. Muito bem, eu estava aqui analisando a fala de cada uma das colegas, né? E pensando, nossa, que oportunidade, gente. É assim, ó, para aproveitar muito, porque eu fiquei lembrando da época que eu era jovem, né? A gente era raro oportunidades. Mas raras oportunidades assim. E olha só, vocês terão oportunidade de ir lá, de adquirir conhecimento, vocês poderão fazer inscrição, né, lá no CIE, que já vai oportunizar para vocês um encaminhamento. Já existem vagas, já existe empresa contratando, então, gente, não tem como perder essa oportunidade, né? Então, eu estou muito feliz por fazer parte desse projeto. Vai ter certificado, né, Norici? Sem dúvida. Vai ter certificado de participação também, né? E volto a falar aquilo que eu falei lá atrás, né, no início do podcast, é experiência, pessoal, né? A gente tem que tudo é escolhas na vida, né? E as escolhas que a gente faz tem que nos levar para algo que nós buscamos, né? Então, a partir do momento que tu fizer a escolha de participar do workshop, isso com certeza vai te trazer um resultado para a tua vida profissional, né? Caso tu escolha de não fazer parte do workshop, isso também vai acarretar a um resultado para a tua vida. E aí basta tu escolher agora, neste momento, o que você quer, o que você busca. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. A todos vocês, eu estou honradíssima por fazer parte dessa equipe, junto com a Belga, com a Norici, com o Ciro, com o Matheus, com o Alexandre, né? O Wellington aí também que nos ajuda muito. Então, a SIC também, a gente, né? Agradecer muitíssimo, né, a SIC, projeto, disponibilizou espaço. Com certeza. Onde também eu tive o prazer de, né, trabalhar lá e foi muito, muito importante. Então, veja, pessoal, espero vocês todos lá. E é isso. Muito obrigada, Alexandre. Show de bola. Bom, pessoal, agora é um pouquinho menos carinhoso. Vou dar a real para vocês. Vocês têm que querer mais que nós, né? De estar lá é a chance que pode mudar a vida de vocês. Ter acesso a um cara que nem o Matheus, que nem o Ciro, que nem a Belga, a Naureci, Patrícia, ouvir eles de graça. Então, coisas que vão poder transformar a vida de vocês verdadeiramente. Agradeço a Imobiliária Vasconcelos, que é quem nos proporciona esse espaço, né? Quem acredita nesse podcast aqui, tem o QR Code aqui, ali, que é o da Imobiliária, para vocês acompanharem nas redes sociais. Quero todos vocês, cada dia, individualmente aqui, vir me fazer uma visita, porque eu quero entrevistar cada uma no seu episódio especial, para ouvir a história de vocês, projetos e tudo que vocês têm para contribuir. Não adianta fugir. Eu ajudo, mas depois eu cobro, né?
Então, quero a visita Prazer. de vocês aqui para documentar a história de vocês, porque isso tudo que está sendo feito já é já prova, né, o quanto vocês são relevantes para nossa cidade, e espero que esse projeto tenha vida longa, e para que ele tenha vida longa, depende de vocês jovens aí que estão acompanhando abraçar essa causa. É muito mais por vocês do que por pessoas. Tá aqui a Naureci com o crachá dela, a Belga com o crachá dela, saíram do trabalho e estão aqui disponibilizando o tempo precioso deles, o Ciro, a Patrícia, o Matheus, que não pôde vir por compromisso, disponibilizando o tempo precioso para ajudar a transformar a vida de vocês e melhorar a nossa comunidade. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui nesse episódio. Dia 29, então, no auditório da SIC, acompanhando as nossas redes sociais que vão estar na descrição, o @ da SIC, do CIE, da Bel, da Naureci, da Patrícia, de todo mundo. Vocês vão sabendo mais informações. Até o dia 29, muito obrigado à audiência de todos e tchauzinho, valeu! Tchau! Tchau. Até.